Fala, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Prometi uma revisão para vocês e estou aqui cumprindo, certo? Vamos revisar para a nossa avaliação de língua portuguesa que acontece nesta semana e que você precisa rever alguns conteúdos, afinal de contas, a gente só se encontra uma vez por semana, certo? Então vamos revisar alguns assuntos aqui. É melhor você escrever no seu caderno, tomar nota, principalmente os exemplos para que você não se perca durante a explicação. Se precisar dar uma pausa, tentar entender, se precisar voltar, tem como fazer isso tudo por aqui, né? Fique à vontade. Então, vamos começar a nossa revisão. Eu vou começar mostrando aí para vocês. Vai aparecer na tela, deixa eu colocar aqui com vocês a tela quadrada, né, em que eu fico aqui na lateral. Pronto. Temas. Os temas da aula de hoje vão ser níveis de linguagem, figuras de linguagem, formação de palavras, composição e derivação. Bom, esses temas aí estarão na avaliação de vocês e é muito importante que vocês observem exatamente como se desenvolvem os exemplos, o que é especificamente cada um desses itens, desses temas, para que vocês possam compreender da melhor maneira possível, tá bom? Olha só, eu coloquei para vocês, a primeira parte vai trazer a questão de figuras de linguagem. Deixa eu me colocar aqui no canto. Pronto, níveis de linguagem. Lembra que eu falei com vocês sobre níveis de linguagem? Eu até pedi para que vocês recortassem um quadrinho, uma figurinha que falava sobre esses níveis de linguagem. Existem maneiras diferentes de falar quando a gente está em família, quando estamos trabalhando, e a depender do ambiente, do contexto onde você está, meu querido aluno, você tem que adaptar a sua linguagem. É exatamente sobre isso que trata níveis de linguagem. Dois níveis especificamente vamos tratar aqui, que é o nível formal, tá? É a chamada linguagem culta, linguagem formal ou linguagem padrão. Esses três nomes que você está vendo aí na sua tela, os três nomes são usados pela CEMEC, tá? Nas avaliações. Então, é muito importante que você entenda o que é uma linguagem formal, o que é uma linguagem culta, o que é uma linguagem padrão. É tudo a mesma coisa, tá? Enquanto que o outro nível de linguagem, chamado linguagem informal, coloquial e popular, também são três nomes que também se referem a outra coisa. E aí, pessoal, é muito importante saber que não existe só esses dois tipos de linguagem, existem outros tipos de linguagem também. A questão aqui é você saber a diferença entre os dois e principalmente saber esses nomes, tá? Formal, culta, padrão, informal, coloquial, popular. Então, vai ser exigido de você essa, essa lembrança dos nomes, tá? Desse tipo de linguagem. Vamos revisar cada um. Só lembrando você de que nível formal é aquela linguagem, né, que a gente utiliza para o trabalho, tá? Para ambientes acadêmicos, na escola. É uma linguagem que ela requer um pouco mais de policiamento, você tem que observar mais o que você fala, prestar atenção nas palavras. Ela não é uma linguagem desleixada como é a linguagem informal. Na linguagem informal, né, coloquial, também chamada de linguagem popular, ela é uma linguagem que a gente trata com os amigos do dia a dia, tá? É uma linguagem com familiar. Eu vou colocar aqui para vocês nos exemplos, tá? A primeira que a gente vai tratar aí é a chamada linguagem formal, também chamada de linguagem culta, padrão, certo? E aí ele diz, ó, respeito às regras gramaticais. Então, a primeira característica aí, pessoal, é exatamente o respeito às regras gramaticais. Como assim, professor, respeito às regras gramaticais? A linguagem ela é escrita tudo certinho, tudo bonitinho, conforme o que diz a gramática normativa da língua portuguesa, conforme o que diz as regras de língua portuguesa, tá bom? Então ela respeita as regras da língua e da linguagem, né? O vocabulário é rico. Como assim, professor? Há palavras ou expressões que você dificilmente vê a pessoa falando, ouve a pessoa falando no dia a dia. Então, é um vocabulário, são palavras um pouco mais difíceis de você entender, ou que você quase não ouve falar, né? Não ouve alguém dizer com frequência. Precisão vocabular, as palavras são escolhidas, são colocadas dentro de uma frase da melhor maneira possível.
Estruturas complexas, a sintaxe e a organização da frase ela é bem observada, ela é encaixada da melhor maneira para causar ali um entendimento, tá? E por último, impessoalidade. Dificilmente você vai encontrar um texto formal que trata da pessoa como centro da frase, entendeu? Então você não vai falar eu tô, eu vi, a impessoalidade é o que predomina. Professor, como assim? Olha essas frases aí do lado, tá? Constata-se que a evasão escolar, constata-se. Você ouve com frequência essa palavra? Não, né? Constata-se que a evasão escolar decorre de múltiplos fatores. Olha que linguagem formal. E aí você fica, professor, mas o que que isso quer dizer? Ele está, na linguagem popular aqui, ele está querendo dizer assim, verifica-se que os alunos saem da escola, abandonam a escola, abandonar a escola chama-se evasão escolar, que isso é consequência de muitos fatores, de muitas causas. Então, é isso que quer dizer a primeira frase. Mas veja que as palavras são muito bem escolhidas aqui. A ordem da frase é uma ordem. Você percebe que ela é uma linguagem mais padrão, né? Uma linguagem mais formal, meio como se fosse uma palestra, uma redação. É exatamente isso. E, aliás, isso se encaixa perfeitamente no contexto, tá, de uso dessa linguagem formal, que é o ambiente acadêmico, que são os documentos oficiais. Então, o ambiente acadêmico é na escola, na universidade, enfim, ambiente onde quanto mais elevado for o estudo, nesses ambientes, a linguagem vai ser mais formal. Discursos públicos, então numa palestra, tá? Num trabalho, numa apresentação de um trabalho. Cartas comerciais dirigidas ao comércio, a uma empresa, tá? Um advogado escrevendo para outro advogado, escrevendo para uma corte, um médico escrevendo para um ambiente científico, para a apresentação de um trabalho científico, meios de comunicação, a apresentação em um jornal, a escrita de uma coluna, de um editorial, enfim. Então, nesses ambientes aqui, você encontra a chamada linguagem formal, também chamada de linguagem culta. Outra frase, professor, solicitamos, solicitamos. O que é solicitar? É pedir, não é? Então, solicitamos a Vossa Senhoria o envio da documentação no prazo vigente. Então, veja, o envio da documentação no prazo vigente. O que que é isso? Tá? O que que essa pessoa está querendo dizer? A pessoa está pedindo que a outra pessoa envie uma documentação no prazo que eles fizeram um acordo, no prazo que foi estipulado. Então, isso aqui é linguagem formal. Outra, o comitê deliberou pela aprovação do projeto. O comitê deliberou pela aprovação do projeto. Ora, deliberar o que é isso? Decidiu, né, pela aprovação do projeto. Então, o comitê, as pessoas que se reuniram ali, os jurados, aceitaram a aprovação do projeto. Então, veja que é justamente aquilo que a gente estava dizendo, o vocabulário, a ordem, as palavras, elas são colocadas de uma maneira que não se usa no dia a dia. Claramente não se usa isso aí no dia a dia. Então, a gente está diante da linguagem culta, formal, padrão. Tá bom, meu querido aluno? Feito isso, vamos analisar agora a linguagem informal. A linguagem informal, e aqui, pessoal, vai cair na sua prova. Normalmente, as provas da CEMEC cobram justamente a linguagem informal, né? Também chamada de linguagem popular. É a linguagem do dia a dia. E aí, professor, quais são as características desse tipo de linguagem? É uma linguagem espontânea, descontraída. A pessoa não se preocupa muito com o que ela vai falar, ela simplesmente fala. É a linguagem do dia a dia comum. O vocabulário é simples, as palavras são simples, tá? É o vocabulário que você usa mesmo. Há muitas repetições, uso de gírias, expressões populares, tipo né, tá, tá bom, oxi. São palavras que estão no dia a dia. E isso remete à linguagem coloquial, também chamado de linguagem popular. Não esqueça disso, tá?
Outra, estruturas sintáticas simples. O que é isso, professor? É a organização da frase, é uma linguagem simples, tranquila, comum. Subjetividade, normalmente se fala muito sobre você mesmo, tá? Emoção, abreviação. Como o poema vai cair, um ou dois, três poemas podem cair na sua prova, até porque o gênero textual estudado foi poema, vai cair na sua prova, muito provavelmente vai se fazer alguma pergunta sobre esse tipo de linguagem, tá? Linguagem coloquial popular, é a linguagem do dia a dia, tá? E aí ele diz, né? Quando é que eu uso isso, professor? Qual é o contexto? Onde é que eu uso esse tipo de linguagem? Você usa nas conversas do dia a dia com sua família, com seus amigos, amigos, família, rede social, mensagem de texto, situações de lazer com os amigos, com primos, com parentes, enfim. É uma linguagem espontânea. Você não precisa pensar, simplesmente fala, tá? É uma repetição, são gírias. Então, assim, é muito fácil de saber quando você está falando uma linguagem informal. Coloquei três exemplos aí. Ana, tô em casa agora. Tô. Esse tô aí, claramente, estou, não é? Se fosse na linguagem formal, estou. Estou em casa. Olha do jeito que casa está escrito. O que que é isso? Casa com K, casa é com C. Então, esse casa aí, pessoal, que você tá escrito com K, ele é escrito com C-A-S-A. Então, casa. Pronto. Então, você percebe que é uma linguagem que não se atenta para regras. Ela, digamos assim, ela é considerada pela sociedade uma linguagem errada, não é? Cheia de coloquialismo, cheia de palavras que se aproximam da linguagem popular, da sua linguagem do dia a dia. É melhor tu estudar olha o pra, em vez de para, não é? Olha o pra no lugar de para, para. Então, isso também é linguagem coloquial, linguagem popular, certo? Não vá errar esse tipo de questão. É uma questão fácil, é uma questão simples. Depois, estão falando, estão falando, estão. Aí a pessoa bota tão falando, estão falando. Só disso nas redes. Aí nem completa, né? Nas redes, né? Olha também o né. Esse né aí não é. Então, você está simplesmente aí entendendo que se trata de uma linguagem do dia a dia, uma linguagem das redes sociais, uma linguagem que você fala com os amigos, enfim, com a família. É uma linguagem que ela não se preocupa com as regras da língua portuguesa. Esse tipo de linguagem é chamada de linguagem coloquial ou popular, porque ela se aproxima da linguagem do dia a dia, se aproxima do que a gente fala no dia a dia. Tranquilo? Simples, não é? Vamos para a próxima. O próximo assunto que eu vou tratar com vocês é sobre figuras de linguagem. Estudamos muitas figuras de linguagem. Porém, aqui neste vídeo, eu vou só revisar com vocês três, tá? E a chance das três caírem é muito, mas muito mesmo, muita chance. Preste atenção em três figuras aqui que eu vou especificar. É a metáfora, é a personificação e é a hipérbole. Professor, por que só essas três? A prova da SEMEC não vai cobrar todas as figuras que a gente trabalhou em sala de aula. Trabalhamos a assonância, trabalhamos a literação, trabalhamos comparação. Então, claro que são muitas figuras, mas essas três aqui é o suficiente para você tirar uma nota boa na avaliação. Entenda o que são, ou reveja comigo o que são essas quatro figuras de linguagem. A primeira delas é a metáfora. Metáfora. Você lembra que eu falei para você em sala de aula? A metáfora é quando eu digo que uma coisa é outra sem ela ser. É uma comparação implícita.
numa frase. Então, quando eu digo assim, aquele homem é uma girafa, significa que o homem é mesmo uma girafa? Não, eu estou usando aí uma linguagem figurada para dizer que a pessoa é alta demais. Então, isso aí é uma metáfora, quando eu digo que uma coisa é outra sem ela ser. Essa comparação, né, indireta, implícita, é o que eu vou chamar de metáfora. Já já vou colocar algumas frases para você me dizer se é metáfora ou não. Aguarde um pouquinho. Vamos para a próxima? A próxima é outra também que pode ser cobrada na sua prova. Personificação. Não esqueça dessa figura de linguagem, tá? O que é personificação, professor? O nome persona, já meio que diz para você o que é. É aquela figura que apresenta características humanas, quando eu atribuo, dou características humanas a uma coisa que não é humana. Então, quando eu digo, por exemplo, uma música antiga da Calypso, que era A Lua Me Traiu. A Lua não trai ninguém, quem trai é o ser humano. Então, estou dando característica humana a uma coisa que é a Lua. Nesse caso, quando eu dou característica humana a uma coisa que não é humana, eu estou diante da figura de linguagem chamada personificação. Não esqueça dessa figura de linguagem, certo? Porque pode cair na sua avaliação. Não esqueça. E por último, vamos para a hipérbole. O que é hipérbole, professor? Hipérbole é exagero. Nossas mães são craques nisso. Lembra que eu falei na sala de aula? Elas são exageradas. Então, vamos imaginar que alguém com 17 anos que já tenha celular. E aí, a mãe liga 3 vezes e a pessoa não atende. Quando esse filho chega em casa, ela diz: Eu te liguei 1000 vezes. Ela ligou 1000 vezes? Não, ela só ligou 3. Mas esse exagero, ele é proposital para reforçar, para criar um efeito de sentido mesmo, para deixar a pessoa impactada, né? A finalidade da hipérbole é impactar. Então há um exagero a ponto de impactar a pessoa, certo? Então, ó, metáfora é quando eu digo que uma coisa é outra sem ela ser. Personificação é quando eu atribuo características humanas a coisas que não são humanas. E hipérbole, que é o exagero, tá? É quando eu faço um exagero para criar aí um efeito impactante, impactar a outra pessoa. Aí você diz: Eita, professor, é muita coisa, como é que eu vou decorar isso e tal? Olha só, vou colocar aqui algumas frases para você, você vai me dizer qual é a figura, tá? Olha só, aquela menina é uma flor. Pausa aí o vídeo. Pensa um pouquinho. Que figura de linguagem é essa? Eu tenho certeza que você pensou e percebeu que aí tem um é. Uma menina está sendo aí comparada com uma flor. A menina é uma flor? Não, não é. Eu apenas usei aí o que a gente chama de linguagem figurada, não é? Eu quero criar um efeito com isso. Essa comparação, ela é proposital. A flor é macia, a menina também tem uma pele macia. A flor é cheirosa, a menina também tem a pele cheirosa, é cheirosa. Então é delicada, a menina também é delicada. Então, assim, por haver certa semelhança entre as duas, eu digo que ela é uma coisa que ela não é. Como é que eu chamo essa figura? Metáfora. Então, ó, metáfora. O tio tá escrevendo aqui no tablet e vai ficar uma letra meio ruim, tá? Metáfora, mas dá para você entender aí, né? Metáfora. Metáfora. Então, metáfora é quando eu digo que uma coisa é outra sem ela ser. É muito comum a presença desse ezinho aqui, ó. E aí eu comparo duas coisas, no caso a menina e a flor. Tranquilo? Fácil demais, não é? A outra, o sol sorriu para mim. Olha só. O sol sorri para você? O sol, ele sorri? Não, sorrir é uma característica humana. Eu estou dando uma característica humana a uma coisa que não é humana. Então, nesse caso, sorrir, somente o ser humano faz isso, né? Então, esse sorriso aí, ó, é o que a gente chama de, como é o nome? Muito bem.
é chamado de personificação. 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 Tem um outro nome também, né? Mas como vocês estão no sexto ano, mas vocês, à medida que vocês forem avançando de série, você vai perceber que tem um outro nome chamado prosopopeia. Mas para não confundir vocês, eu não vou falar agora. Basta você lembrar do nome personificação que você acerta a questão, tá bom? Então, personificação é quando eu atribuo, dou característica humana a uma coisa que não é humana. Depois, chorei rios de lágrimas. Gente, olha, chorar, todo mundo sabe que, ok, existe desespero, a pessoa chora desesperado. Agora, chorar rios, aí é muito exagero. Então, nesse caso, estamos diante de qual figura de linguagem? Perfeito, é uma hipérbole. Hiper, hiper, o que é hiper? Exagerado, né? Grande. Hipérbole. Então, é uma chamada hipérbole. Então, assim, está escrevendo aí na sua tela, hipérbole. Então, expliquei as três figuras. Acredite, essas três figuras é o suficiente para você fazer uma boa prova, tá? Relembrei os conceitos, o seu caderno também tem estas definições, o que que é cada uma. Essas três é o suficiente para você fazer perfeitamente a avaliação, ok? Ó, a câmera está fazendo um zoomzinho, deixa eu só. Pronto, tirei aqui o zoom, tá? Deixa eu também fechar a câmera aqui e estatizar. Pronto. Vamos para o nosso próximo assunto. E aqui é formação de palavras. Aqui você tem que ter muita atenção. É muito provável que caia pelo menos umas 3 ou 4 questões na avaliação sobre formação de palavras, tá? Como é que as palavras na língua portuguesa elas são formadas, professor? Bom, elas são formadas por muitos processos. Mas dois que já está aí na sua tela são os principais, assim, são os principais e é o que você precisa saber para avaliação. Existe o processo de formação de palavras por composição, que é o que está em cima, e existe o processo de formação de palavras por derivação. Só existem esses dois? Não. Mas aqui os dois são suficientes para você fazer a sua prova. Basta você entender isso, que as palavras na língua portuguesa são formadas ou por composição ou por derivação, tá? Vamos entender um pouquinho cada uma delas? Olha só. Aí na sua tela, na parte de composição, eu coloquei 4 exemplos de palavras que são compostas. E você pode perguntar, professor, mas o que é isso? Compostas. É que a pessoa que cria a palavra, ela pegou 2 palavras que já existem e formou. A gente chama isso de compor. Eu vou pegar 2 coisas que já existem e junto. Isso é chamado de composição. É somente 2 palavras, professor? Não, pode ser 2 ou mais, tá? Mal me quer, pôr do sol. É um exemplo de 3 palavras aí que se juntam para formar uma só. Então, assim, nem sempre são duas. É de duas para frente, 2 ou mais, tá? Eu chamo esse processo de composição. Lembrando que são 2 palavras que já existem na língua portuguesa. E aí tem um exemplo: guarda-chuva. Guarda-chuva é formado por guarda mais chuva. Existe a palavra guarda na língua portuguesa? Existe. Existe a palavra chuva na língua portuguesa? Existe. Pronto. Então o processo é o quê? Composição. É composição. Porque são 2 palavras que já existem. Porta-malas. Porta-malas é a junção de porta mais malas. Então, porta-malas, novamente, é um processo de composição formado por 2 palavras que já existem na língua. Girassol é formado por gira, que existe na língua portuguesa, e sol, que também existe. Então, 2 palavras que já existem, composição. E por último, passatempo. Passa mais tempo. Então, assim, o que você precisa entender aqui é que composição é formado, é a formação, eu pego 2 ou 3 ou 4 palavras que já existem, junto para formar uma nova palavra, certo? Aí essa palavra é chamada de palavra composta. Ela é composta por outras 2 ou 3 palavras que já existem. Diferente desse rapaz aqui, ó, derivação. E aqui você deve ficar muito atento. Na derivação, eu não pego palavras que já existem. Eu pego apenas uma palavra
e boto um pedacinho de palavra lá para formar uma nova. Ela é derivada de uma primitiva. Lembra que eu coloquei lá no quadro para vocês aquela parte de palavra primitiva, palavra derivada? Por exemplo, a palavra padeiro é derivada de pão, cafeteira é derivada de café. Então, derivado é quando eu pego uma palavra primitiva e aí eu formo a partir dela outras palavras. Então, eu vou chamar esse processo de derivação. Na composição, que é aí na parte de cima, ó, na parte de cima, ali não, eu pego duas ou mais palavras que já existem. Aqui, ó, aqui na derivação não. Na derivação, eu pego uma palavra que já existe e a partir dela eu formo outras. Por exemplo, a palavra infeliz. Eu pego um pedaço de palavra, o in, e formo a palavra junto com a palavra feliz e formo infeliz. O in não é uma palavra. Você não pode dizer assim, o in existe na língua portuguesa? Não. Né? Existe assim, enquanto palavra, enquanto vocábulo, enquanto termo? Não. Não existe. Então, o que existe é a palavra feliz. Então, eu pego esse pedacinho, eu estou chamando aqui esse pedacinho aí, né? Esse in, esse eiro, esse ré, esse egulho, e estou chamando de pedaço de palavra. Mas eles têm nomes específicos, tá? Que eu vou já explicar para vocês que nomes são esses. Então, de novo, eu junto aqui infeliz. Eu tenho feliz, que é uma palavra que já existe, e junto com esse pedacinho de palavra, formei infeliz. Leiteiro. Eu tenho leite mais eiro, leiteiro. Então, eu tenho leite, que já existe na língua portuguesa, e esse pedacinho de palavra eiro aqui, que eu juntei para formar leiteiro. Depois, refazer. Eu tenho um pedacinho de palavra chamado ré, aí esse ré, e juntei com a palavra fazer, que já existe na língua portuguesa. E ficou ré, fazer. Por último, pedregulho, que é pedra, mais esse pedacinho de palavra que é egulho, tá? Então, formei pedregulho. O que é que você pode observar olhando essas palavras? O que você pode inferir, o que você pode deduzir? Você percebe que tem pedaços de palavras que às vezes vêm antes da palavra original ou vêm depois, não é? Por exemplo, infeliz. A palavra feliz, antes da palavra feliz, que é a palavra original, né, a palavra que existe na língua portuguesa é feliz. Eu apenas acrescentei algo antes. Esse pedacinho de palavra que vem antes, ele ganha um nome específico, chamado de prefixo. O que é pré? É o que vem antes. Então, esse pedacinho de palavra, esse in aí, é um prefixo. Ele recebe esse nome porque ele está colocado antes da palavra original. Essa palavra original ela é chamada de radical, é a parte da palavra que não muda. Eu estou começando a complicar as coisas, mas eu quero que você entenda da melhor forma possível aqui. Leiteiro vem de que palavra? Vem de leite, não é? Vem da palavra leite. Então, eu peguei a palavra leite e depois da palavra leite eu coloquei eiro. Aí ficou leiteiro. Então, eu tenho a palavra primitiva, que é chamada de radical, leite, mais o eiro, que é um pedacinho de palavra. Esse pedacinho, como ele está sendo colocado depois da palavra original, ele vai ser chamado de sufixo. Então, se eu coloco um pedaço de palavra antes, ele é chamado de prefixo. Se eu coloco um pedaço de palavra depois, ele é chamado de sufixo. Ah, professor, está muito complicado isso aí. Tá, pois espera aí. Vamos passar bem aqui para esse próximo. Olha só. Prever. Prever vem de que palavra? Pensa um pouquinho aí. A palavra prever vem de que palavra? Qual palavra é a primitiva da palavra prever? É o quê? A palavra ver, não é? Ver, ver. É a palavra original. Essa parte aqui original, ela é chamada de radical. É chamado de radical. Vou escrever aqui, ó, radical. Aparecendo aí? Radical. Radical é o pedaço da palavra original, que originou essa palavra aí, prever. Tá? O que foi que eu fiz com a palavra ver, que é a palavra que existe na língua portuguesa? O que foi que eu fiz com ela? Eu acrescentei esse pré. Esse pré aí, ele é chamado de
tem um nome específico para ele. Ele é chamado de prefixo. Prefixo. Professor, o que é um prefixo? É quando esse pedacinho de palavra vem antes da palavra original. A palavra que originou prever é ver. Antes da palavra ver tem esse pré. Esse pré aí é chamado de prefixo. Olha agora a palavra papelaria. Papelaria vem de que palavra? Qual palavra originou papelaria? Pensa comigo aí. Muito bem. Qual foi? Papel, não é? Então, papel aqui, ó, originou a palavra papelaria. Esse pedacinho de palavra aqui, como ela é original, eu chamo ela de radical. Radical, certo? Vai aparecer aí, ó, escrevendo aí na sua tela, radical. Vai aparecer? Deixa eu ver aqui se aparece. Vamos lá, apareceu. Radical. Deixa aparecer, radical. Pronto. Apareceu aí, radical. E como é que eu chamo esse pedacinho de palavra que vem depois do radical, que vem depois da palavra original? Esse aria que vai aparecer aí, ó, aria. Como é que eu chamo esse aria? Como ele está depois da palavra original, depois do radical, eu chamo ela de sufixo, tá? Então, sufixo é quando sufixo é quando esse pedacinho de palavra vem depois da palavra original. Se vier antes da palavra original, a gente chama isso de prefixo. Então, só existe esses dois tipos? Sim, prefixo e sufixo. Claro que o processo de formação de palavras por derivação tem muitas outras classificações. Porém, para sexto ano, é sensacional que você se concentre apenas nisso aí. No que é um prefixo, no que é um sufixo. Certo? E é preciso você praticar, pessoal. Não tem jeito. Vamos colocar aqui um exercício? Floricultura. Vem de que palavra? Vem de flor, não é? Então, flor, como é que eu chamo flor? É chamado de radical. O que foi que eu acrescentei aí? Na verdade, aqui, floricultura, eu estou diante de flor mais cultura, não é? Então, esse floricultura aqui não é nenhum processo de derivação. Cultura, existe a palavra cultura na língua portuguesa. Existe a palavra flor na língua portuguesa. Se existe as duas palavras, como é que eu chamo esse processo de formação? É chamado de composição, não é? Composição. Composição por justa posição, né? Que você vai entender depois. Não vai ser cobrado na avaliação por justa posição, por aglutinação, mas aqui você sabe que é uma composição. Por que composição, professor? Porque as duas palavras existem na língua portuguesa, que não é derivação. Casinha, eu tenho casa, aqui esse cas é chamado de radical, radical, e o inha é o que a gente chama de sufixo. Aqui eu não tenho composição, né? Porque cas é o radical e o inha vai ser sufixo. Nesse caso aqui, eu tenho um processo chamado de derivação sufixal. Deixa eu só ver aqui, sufixal, derivação sufixal. Por que é uma derivação sufixal, professor? Porque essa palavra ela deriva da palavra casa, e o que foi que eu peguei a palavra casa e acrescentei o inha. Então, depois do radical, depois da palavra original. Então, ela é sufixal, ela é depois. Lealdade, eu tenho leal. Deixa eu só terminar aqui casinha. Derivação, deixa eu acrescentar aqui. Derivação sufixal. Sufixal. Pronto. Então, derivação sufixal
É quando eu pego a palavra original e acrescento um pedaço de palavra depois. Então, é chamado de derivação sufixal. Em lealdade, a palavra original é leal, certo? É leal. Então, leal é o radical. O que foi que eu fiz com o radical? Eu acrescentei depois a palavra dade. Então, derivação sufixal, não é? Sufixal. Por que sufixal? Porque dade vem depois da palavra original, que é leal. Então, se vem depois, é chamado de derivação sufixal, porque há um sufixo. Sufixo é esse pedacinho de palavra aí, ó, que fica depois da palavra original. Refazer. Qual é a palavra original? A palavra original é fazer. Deixa eu só terminar aqui o lealdade, sufixal, pronto. Agora em refazer. Refazer, eu tenho a palavra original que é fazer. O que foi que eu fiz com a palavra original? Acrescentei um pedaço de palavra antes. Se é antes, então como é que eu chamo esse pedaço de palavra? Prefixo. Então, ó, como é que isso aqui é um chamado prefixo? Prefixo vai aparecer na sua tela com um pouquinho de atraso, mas está aí, ó, já escrevendo. Prefixo. Esse pedacinho de palavra que eu coloquei antes da palavra original é chamado de prefixo. Então, essa palavra ela é formada pelo processo de derivação sufixal. Desculpa, errei. Sufixal não. Prefixal. Prefixal. Por que prefixal? Porque eu tenho um prefixo, tá? Derivação, vai aparecer sufixal aí, mas eu errei. Eu risquei que eu tinha um. Acho que não sei nem como é que acessa aqui a borrachinha. Deixa eu ver aqui se eu encontro a borrachinha. Achei. Deixa eu ver aqui. Borracha, apagar para ficar bonitinho. Derivação. Opa, opa, tô bagunçando o negócio aí. Calma, vai aparecer aqui para você. Derivação prefixal. 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 Bom, tá tendo um delay na minha tela, mas enquanto eu vou corrigindo, vai aparecendo aí para você. Então, refazer é derivação prefixal, porque a palavra refazer vem da palavra fazer. E o que foi que eu fiz? Eu coloquei antes da palavra fazer, vai aparecer aí, ó. Deixa eu subir, pronto. Antes da palavra fazer, eu acrescentei esse ré, tá? O que esse ré é um prefixo, porque eu acrescentei antes da palavra fazer. Então, esse prefixo, como é que eu chamo o nome do processo de formação da palavra refazer? Derivação prefixal. Prefixal. Tranquilo? Bom, agora eu vou deixar aí com você a palavra anormal e desnível, tá? Anormal, você já sabe, normal é a palavra original. Como é que eu chamo a palavra original? Radical. E como é que eu chamo esse A? É um prefixo. Então, qual é o nome do processo? Derivação prefixal. Derivação, derivação prefixal, porque eu acrescentei o a antes da palavra original. Então é derivação prefixal. E em desnível, o que você acha? Em desnível, eu tenho o des antes da palavra nível. Nesse caso, eu estou diante também de uma derivação prefixal, porque a palavra original é nível. O que foi que eu fiz? Eu acrescentei o des antes da palavra nível. Então, é uma derivação também prefixal. Derivação prefixal. Bom, é isso, tá? Então, assim, claro que quanto mais você praticar, melhor você fica dentro desse estudo.
Mas como já vai chegando aí aos 40 minutos de aula, você sabe que é muita coisa, né, para reter a atenção. Mas de qualquer forma, qualquer dúvida que você tiver, me procure ou então escreva aqui nos comentários, tá bom? Que a gente tenta responder o máximo possível. Tchau, pessoal. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado e a gente se encontra aí na próxima aula, na aula de quinta-feira. Tchau.